Quanto mais o tempo passa, mais o amor me faz crescer. Esse jeito de viver aqui, aprendendo tanto, tanto assim, foi que fez com que eu chegasse perto de você com amor. Ó Jesus, amigo, sou feliz em estar aqui. Olá, meu nome é Kátia Moraes. Estou aqui mais uma vez para apresentar o programa Amor e Caridade, um programa espírita cristão. E hoje nós vamos falar sobre um tema que fala sobre a lei divina, causa e efeito. O tema é: todos serão julgados por seus atos. Isso já foi falado no Antigo e no Novo Testamento, como seremos julgados. E a doutrina espírita tem a sua visão, tem a sua ótica especial e sempre consoladora para todos nós. Então, hoje iremos entrevistar a nossa querida Marisa Prioli. Oi, Kátia. O nosso querido irmão Juarez Miller. E estamos aqui prontos para levar a você em casa essa mensagem esclarecedora, de uma forma simples, mas de uma forma que vai levar a todos vocês um ânimo, uma alegria, porque sempre tem esperança, mesmo para aqueles que erram, que se perdem, temos sempre a chance de recomeçar e de fazer melhor. Bom, Marisa, querida, quando nós pensamos em lei, nós temos duas opções: a lei humana e a lei divina. Você poderia falar sobre a diferença do alcance da lei humana e do alcance da lei divina, para nos esclarecer melhor? Na visão da doutrina espírita, a lei humana e a lei divina são diferentes, embora muitas vezes elas sejam coincidentes. Mas a lei humana pune, e normalmente pune as faltas que nós cometemos contra outras pessoas. A lei divina não pune, a lei divina educa amorosamente. Por quê? Porque nos vê com outro foco. E educa amorosamente não só as faltas cometidas contra outras pessoas, mas também as faltas cometidas contra nós mesmos, que não estão incursas no Código de Leis Humanas. Eu compreendo. Então, o que você quer dizer é que a lei humana atinge esta vida. As faltas que nós cometemos aqui perante os outros e, muitas vezes, aquelas faltas que passam despercebidas, não é? E a lei divina, essa sim, alcança a nossa vida espiritual, que é esta encarnação, presente, mas também as anteriores, né? Muito bom. Olha só que diferença, né? Nesse sentido, Juarez, como a lei divina interpreta situações que muitas vezes a lei humana valida, atitudes que geram consequências absurdas, como ela falou. Por exemplo, né, a escravidão. A escravidão era legal. Tem muitos países em que o aborto é legalizado, as drogas são legalizadas, as guerras são legalizadas. Como é que a lei divina interpreta isso? Bom, o importante é que as leis humanas são feitas pelos homens e que são imperfeitos, não é? E não tendo a noção, como a doutrina espírita nos traz, da continuidade da vida e a responsabilidade que temos perante as leis divinas. Então, não quer dizer que todas essas leis, como a escravidão, que
foram leis, né, permitidas pelo Estado. Hoje nós temos a eutanásia permitida e tantos outros crimes perante as leis divinas. Mas não quer dizer que elas não sejam imorais. O que significa? Não estão de acordo com as leis de Deus. Quer dizer, é permitido pelas leis humanas, mas é uma infração às leis divinas. Eu entendi. Você poderia acrescentar alguma coisa, Marisa, nisso? O Juarez, de uma forma geral, ele acabou de dar o recado. Agora, as leis humanas, vamos dizer assim, elas são punitivas. Essa é a grande diferença, que as leis divinas não punem, elas educam. Então, por que nós passamos por certas situações? Porque nós temos dificuldade naqueles quesitos, naqueles itens. Então, isso é um determinante na nossa programação de vida. Quer dizer, não existe injustiça nas leis divinas. Deus nos ama, nos educa e sempre amorosamente. Quer dizer, ainda bem que Ele é bom e justo, porque se fosse só justo, como é que a gente não estaria? Com certeza. Juarez, no Antigo Testamento, nós temos Moisés defendendo a justiça para se corrigir o mal na mesma moeda, que é isso que nós estamos falando, né? Olho por olho, dente por dente. E eu queria entender justamente isso, porque quando Jesus veio, ele nos trouxe uma nova mensagem. Ele derrogou essa lei, olho por olho, e ele trouxe o perdão, o amor. Ele trouxe dar a outra face. Você pode explicar isso melhor? Que vantagem que nós temos em não revidar, em não ter nenhum tipo de reação? O que a gente ganha com isso? Bom, vamos voltar ao tempo de Moisés. Moisés apresentou à humanidade, aquele povo da época, o povo hebreu, um Deus que era preciso ser apresentado na época. É um Deus Senhor. Não é? Dentro dos 10 mandamentos que ele apresentou, ele nos trouxe aquilo que não deveríamos fazer. Não matar, não roubar. E Jesus mudou completamente a ideia do olho por olho e do dente por dente, que era uma lei de talião que era antes de Moisés, que ele aplicou ao povo hebreu. E com certeza Jesus rompeu com essa maneira de fazer justiça, podemos dizer assim. E nos apresentou a lei de amor, a lei de perdão. Tanto é que ele disse, vós tendes ouvido o que foi dito, olho por olho e dente por dente. E agora, não só amarás o teu próximo, como disse Jesus, mas até o seu inimigo, até o vosso inimigo, quer dizer, ele foi além. Então, é a lei que ele apresenta de amor, de perdão, de misericórdia. Não é aquela lei conforme Moisés havia apresentado ao povo hebreu. E, baseado no ensinamento de Jesus, que é o ensinamento de amor, ele já não nos apresentou aquele Deus Senhor, como é apresentado, inclusive, no Velho Testamento, como o Senhor dos Exércitos, mas o Pai que ama os seus filhos. E tanto assim, ele nos apresentou algumas parábolas, né, mostrando a fraternidade, o amor, a misericórdia de Deus para com seus filhos, dando a oportunidade de reparar os erros, os equívocos, não condenando-os a penas eternas. Então, reparando, tanto é que a parábola do filho pródigo representa muito bem isso que eu estou aqui dizendo. Com certeza. Também temos aquela parábola do bom samaritano, em que ele não julga, ele ajuda. Exatamente. Né? Ali é uma lição do amor de todas as formas possíveis. E principalmente uma lição que Jesus nos deu repetidamente em muitos episódios e vivenciou: a ausência de preconceito. Porque os samaritanos, em relação aos judeus, eram considerados pessoas inferiores. Então, por isso, Jesus usou o samaritano na parábola em que ele
vamos dizer assim, ele descreveu a caridade em todos os detalhes. É uma parábola riquíssima, Belíssima, maravilhosa, né? belíssima. E é para ser estudada e, assim, esfarelada. Praticada por nós, né? Em todos os seus detalhes. Porque ele, assim, mostra como nós não temos o direito de julgar a ninguém. De julgar ninguém, nem de ter preconceito contra ninguém, seja em relação à diferença que for. Os samaritanos eram discriminados, vamos dizer assim, porque interpretavam a Torá, o Pentateuco, os livros das leis mosaicas, época, de uma forma exclusiva. Eles não aceitavam os livros acessórios. Quer dizer, isso é motivo para discriminar um povo inteiro. É verdade. Não é? Eles eram, quando eles tinham que passar, porque eles habitavam Samaria, quando eles tinham que passar pela Judéia, eles eram maltratados, eles eram até, vamos dizer assim, humilhados, eles eram diferenciados. Muitas pessoas até não queriam atendê-los nas necessidades básicas, mesmo com remuneração, mas não queriam hospedagens, não os hospedavam, né? Estalagens não serviam refeições a samaritanos. Isso E, era no uma entanto, foi um Jesus samaritano exemplificou que ajudou um samaritano na parábola, atendendo a um judeu que tinha sido assaltado, e despojado, espancado, estava, como diz a parábola, semi-morto, nu e semi-morto na estrada. Então, foi um samaritano que atendeu de todas as formas Que exemplo possíveis. maravilhoso de não julgar e ajudar. E não ter preconceito. Sem preconceito nenhum. Eu gostaria de complementar Crescendo. a nossa amiga. E os julgamentos da lei mosaica até Jesus mandava, por exemplo, a mulher adúltera ser apedrejada, assassinada em Até a praça morte, pública. né? Era um julgamento até Pena de então. morte. Pena de morte. Decretavam. No Atos dos Apóstolos, nós temos lá também alguns, né, como o nosso Estevão, que está lá, que também foi levado a um julgamento, né, considerado traidor da lei mosaica. Da lei mosaica. E foi apedrejado pereceu dentro também, quer dizer, Apedrejado. era o julgamento da lei mosaica, que Jesus veio modificar, justamente transformar isso em misericórdia e na reeducação do Espírito, essa que ele dá. Porque ele nos diz que se alguém batesse em uma face, oferecesse a outra. A boa face. a boa face. Muito bom. E se alguém forçasse a gente, obrigasse a caminhar uma Uma légua com Vamos outro, caminhar andar. 2, 3. Está dizendo a De boa tolerância, o perdão. Não? Com certeza, nós vamos responder pelos nossos atos. Mas o indivíduo, o ser, é que ele vai aprender por si mesmo, através das reencarnações sucessivas. Muito bom. Agora, Marisa, então, nesse contexto que nós estamos falando, o que vale hoje em dia mais? A justiça ou a vingança? Vingança e justiça, embora hoje em dia seja muito confundido e às vezes até pela mídia tomada como sinônimo. Não, não é vingança, eu quero é justiça. Vingança e justiça são coisas inteiramente diferentes. No Livro dos Espíritos, a definição de justiça que os espíritos deram a Allan Kardec é a seguinte: o que é a justiça? Allan Kardec perguntou. Os espíritos responderam: justiça é respeitar o direito do outro. E no capítulo 9, aliás, no 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, há uma mensagem de Júlio Olivier sobre a vingança. Então, há uma definição de vingança ali muito colorida, muito forte. Diz que a vingança é o último dos costumes bárbaros que têm que ser extirpados do mundo. E, lamentavelmente, até hoje, 2000 e tantos anos depois de Jesus, a vingança ainda é usada e praticada, inclusive na mídia e exemplificada, né, na literatura e no cinema. Né, me aguarde,
né? Não vai levar barato, né? Eu vou me vingar. A vingança é interpretada como uma reação que seria humana. É uma reação muito dentro da lei dos homens distorcida. Porque também na lei humana a vingança não é aceita. Mas na lei divina a vingança é inteiramente inaceitável. Jesus exemplificou isso, né? Quando o Estado ele aprova em lei e coloca lá nas leis penais como sendo a pena de morte para aqueles que infringem as leis criadas pelos homens que são imperfeitos, naturalmente ele é um meio de se vingar daquele que violou as leis humanas. É uma maneira de dizer que aquele indivíduo ele não tem mais jeito, que ele não vai se incorporar mais à sociedade. E nós sabemos que somos totalmente contrários à pena de morte, justamente por isso. É um meio também de vingança coletiva, em que uma comunidade, uma sociedade, um Estado, um país vota uma lei dessa no sentido de se vingar e eliminando a oportunidade daquele ser de se recuperar. Mas para Deus ninguém está perdido, todos serão recuperados. E é importante ressaltar que também na justiça divina não há erros, Deus não erra. Então podemos estarmos tranquilos que aquele que erra, que viola as leis divinas, ou mais cedo ou mais tarde, ele vai se ajustar a essas leis, vai responder. Então não há necessidade que nós coloquemos em leis, em códigos penais, a pena de morte. Porque primeiramente a morte não existe. O ser é imortal. O que ele hoje fez, amanhã com certeza irá resgatar. Com certeza ele irá resgatar, porque só vai morrer o corpo. O espírito sobrevive e vai, porque a gente vai falar mais adiante que a gente está no céu ou no inferno dentro da nossa consciência. Então, tanto encarnados quanto desencarnados, nós poderemos estar felizes ou em muito sofrimento, não é? Agora, eu assim gostaria somente de falar um pouco sobre a vingança para os nossos companheiros em casa, que a mídia, as novelas, os filmes, os que mais vendem bilheteria, os que fazem mais sucesso, são aqueles que têm como a tônica a vingança, não é? São os que são mais populares, São os mais que agradam mais ao populares. público. Principalmente a juventude gosta muito de ver esses heróis que são os vingadores. Então eles vão vingar a humanidade como se isso fosse possível. Já fizeram um filme até, O Vingador do Futuro. O Vingador do Futuro, com Arnold Schwarzenegger, né? Ele volta e ele vinga. Gente, Jesus não pregou nada disso. E nós temos que ter muito cuidado quando nós permitimos que nossos filhos, que nossos jovens assistam esses filmes, assistam as novelas que só tem vingança, desejo de vingança, de traição, de olho por olho e dente por dente. Ela fez comigo, eu vou fazer com ela. Ele me traiu, eu vou também trair. As novelas, elas não têm como tônica ensinar a população, a garotada, a perdoar, a ter uma atitude mais positiva diante do erro do nosso irmão. As novelas, elas muito pelo contrário, elas nos induzem à reação maliciosa. Isso é muito perigoso, porque nós não queremos um mundo agressivo, violento. Nós, como mães, avós, tios, precisamos tomar muito cuidado com o que nós permitimos que os nossos jovens, os nossos filhos vejam. É muito importante isso. Eu posso colocar uma coisa? Pode, claro. Muitas vezes não nos cabe permitir ou não, porque eles vêm em outro lugar que não seja a nossa casa. Ou vêm numa hora
que os pais estão no trabalho, quer dizer, numa hora em que não é possível controlar e agora conversar sobre aquilo e dar um outro foco à situação é muito importante, porque aquilo que o mundo mostra não necessariamente tem que ser, não é, a tônica da educação numa família. Quer dizer, conversar, porque eles vão para a escola, vão para o esporte, não é, vão para a academia, eles para casa do coleguinha, que a televisão está ligada. Então, eles ouvem os comentários referentes ao que a maioria pensa. Então, a conversa familiar, dando outro foco, que é como Jesus disse, eu não vim destruir a lei, eu vim ensinar a cumpri-la. Quer dizer, então ele deu um outro foco às leis que estavam sendo mal interpretadas. Com certeza. Então, isso hoje cabe à família, fazer o que Jesus fez. O seu papel, né? O seu papel. Exatamente. A família tem que fazer o seu papel. Tem que, a educação o diálogo em casa. com os filhos, exato, né? Não pode transferir para a escola. A escola é educação. Não é? Meus amigos, olha só, o nosso tempo está chegando, então vamos dar um pequeno intervalo e a gente volta já já. Mercado Flor de Teresópolis, Rede Que Barato, padaria e lanchonete, açougue, bebidas em geral, frutas, legumes e hortaliças, direto do produtor. Aqui você encontra papelaria, perfumaria e bazar. Aqui você pode fazer o pagamento das suas contas, realizar saques e fazer depósitos. Preço baixo e bom atendimento você só encontra aqui na Rede Que Barato. A Sociedade Espírita Amor e Caridade é uma instituição cristã sem fins lucrativos. Semanalmente, em vários dias e horários, promove o estudo do Evangelho de Jesus, visando ajudar no desenvolvimento moral do homem, de modo a contribuir para criar uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais humana. Oferece aulas de evangelização para crianças, adolescentes e adultos. Venha nos visitar. Mercado Teresópolis, Rede Que Barato, Rua Luiz Nogueira Júnior, número 900, no bairro de São Pedro. Perfumaria, material de limpeza, bazar, bebidas, açougue, hortifruti e padaria com doces e salgados. Disque Entregas. Preço, qualidade e bom atendimento. Vem pra cá você também. Mercado Teresópolis, Rede Que Barato, no Perpétuo. Eu posso ver alguém da minha família, o meu marido? Neste momento não lhe faria nenhum bem. Eu acho que nós estamos num hospital psiquiátrico. Na vida, muitas portas se abrem. Vocês acreditariam em mim se eu dissesse que não mais pisamos o planeta Terra? Evelina, estou com medo. Qual seria a finalidade de estarmos aqui, Instrutor Ribas? Aperfeiçoamento pessoal. Algumas relações não têm fim. Sabe qual foi a sensação que eu tive quando vi você pela primeira vez? Que eu já te conhecia de vidas passadas. E certas dívidas não são esquecidas. Agora que te encontrei, eu não divido você com homem nenhum. A gente não tem mais nada um com o outro. Eu matei um amigo há 20 e tantos anos e nunca mais tive paz. Matei porque ele assediava minha mulher. Vera, você sabe que Evelina já estava morta para mim muito antes do médico assinar o atestado de óbito dela. É hora do ajuste de contas. Fora daqui, assassino! Saber perdoar é recomeçar a viver. Do mesmo autor de Nosso Lar e a Vida Continua. Inspirado no livro de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Olá, estamos de volta com o nosso programa Amor e Caridade e vamos falar agora sobre as infrações que nós podemos cometer contra as leis divinas. E eu gostaria de perguntar
A Marisa, que tipo de infrações nós podemos cometer contra as leis divinas? São muitas. E como? Nós podemos cometer infrações físicas, emocionais e morais. Agora, dentro de cada um desses itens, é imenso o número de faltas que nós podemos cometer. Por exemplo, físicas. Nós podemos nos permitir, muitas vezes, por exemplo, fumar 5 maços de cigarro por dia. Né? Vamos ficar com o pulmão de uma forma inteiramente sujeitos a várias doenças e a preservação do nosso corpo físico. Nós podemos nos intoxicar com uma porção de coisas que o nosso corpo não consegue processar nem metabolizar. Não existe, nós estamos desrespeitando uma organização física perfeita que nós recebemos no nascimento e que temos obrigação de conservar durante a vida toda. Não existe lei que puna isso. Não estamos nem falando nas coisas que as leis humanas alcança. Moralmente, por exemplo, nós podemos destruir a reputação de uma pessoa. Isso é uma forma de assassinato. Não assassinamos o corpo físico, mas podemos destruir com maledicência, com fofoca, com informações inverídicas. Podemos destruir uma pessoa, às vezes até com um gesto, não precisa nem falar. Não, você conhece fulano, alguém que está tomando alguma informação a respeito de alguém que solicita um emprego, enviou um currículo a fulano? Não precisa dizer mais nada. Só um gesto já desqualificou a pessoa inteiramente. Podemos cometer infrações morais. Por exemplo, o abandono, não é? Como estávamos até comentando ainda agora. Uma pessoa abandona o cônjuge com 4 filhos, seja abandona a mulher ou seja abandona o marido, que muitas vezes ficam com o pai. Não é? O que é questionado? É questionada uma pensão. Mas e a rejeição? E a irresponsabilidade? E a falta de compromisso? E o rompimento de uma responsabilidade, seja com 1, seja com 2, seja com 3, se tem 4, assim, como um número, às vezes até mais. Isso, como é que fica? Isso tem um balanço, né? Tem um balanço de consequência perante a lei divina. Exatamente. Né? Deus irá certamente nos educar amorosamente dentro da nossa necessidade de comprometimento, de equilíbrio, de responsabilidade. Você tem alguma coisa a acrescentar? Lembrando o 5º mandamento da lei de Deus, não matarás, esse matarás nós podemos ampliar por tudo isso que é um comentário da Marisa, né? Ninguém consegue matar ninguém. Mas na realidade, mata-se a esperança do outro. Mata-se muitas vezes o esforço de melhora do outro. Mata a alegria do outro, a esperança do outro. É uma forma também de matar. E que normalmente as leis humanas não punem. Não é? Perseguições, traições, enfim, uma série de violações às leis divinas que as leis humanas não punem. E normalmente as leis humanas ela foca muito no atentado contra a vida. Mas mesmo dentro do 5º mandamento, não matarás, o Brasil tem mais de 50 mil assassinatos diretos por ano. E isso está sendo punido pelas leis humanas. E outros crimes que são cometidos, de desvios de verbas, corrupções. Nós estamos aí agora, né, desvendando quadrilhas do dinheiro público e desvio do dinheiro público. Mas essas é que estão sendo descobertas. E quantos milhões e milhões de desvios são cometidos que passa impune as leis humanas? Não terá que responder às leis divinas? Com certeza. Se você faz um desvio de uma verba pública, um dinheiro que vai para a escola, a merenda escolar, né, para o hospital, para os equipamentos, né? E as pessoas estão lá sofrendo. Você está diretamente, nem diria indiretamente, causando um prejuízo, uma dor
assim, inadmissível para uma população inteira. Não está matando de uma certa forma. Isso fica escondido. Indiretamente Isso fica camuflado. Direito. E matando, posso afirmar, literalmente. Muitas crianças aí, né? Muita gente morre por falta de atendimento desse dinheiro. Atendimento nos hospitais, de assim, medicamentos adequados. A gente vê sempre na televisão assim, medicamentos para o câncer, para doenças gravíssimas. Não tem no hospital, acabou. A pessoa chega assim e fala lá para o repórter, não tem remédio, não sei o que eu vou fazer. Você vê a cara de pânico na pessoa. E como que pode um político ver isto e não se comover, né? Bom, muitas dessas infrações, elas são aceitas e são praticadas pelo homem comum. Haverá atenuantes no julgamento delas perante Deus? Assim como entre a culpa e o dolo perante a lei humana? Eu vou só falar rapidamente para o nosso ouvinte a diferença entre culpa e dolo. A culpa é quando você não tem a intenção de cometer o crime. Então, você estava dirigindo, você se distraiu com algum, sei lá, algum animal, um inseto, você se distraiu, você teve um mal súbito, e aí você não viu que tinha alguém atravessando a rua, você atropelou e matou. Então você é culpado pela morte, mas você não teve a intenção dele. A nossa lei prevê um atenuante para isso. Já se você pega um carro bêbado, você assume o risco de matar alguém. Aí, se você atropela alguém estando bêbado, é dolo. Tá? Então, o dolo é quando você tem a intenção de... Eu tenho a intenção de matar alguém. Aí eu pego uma arma, olho para aquela criatura e dou um tiro. Então, eu agi com dolo. Entenderam a diferença entre a culpa e dolo? Então, eu estou querendo saber... Mas se você pode falar isso, né? Se essas infrações que nós praticamos, que nós estamos falando aqui desde o primeiro bloco, se perante Deus, se vão existir atenuantes ou agravantes. As infrações que são cometidas por culpa, quer dizer, que não houve intenção, tem atenuantes, como você já disse. Agora, aquelas que foram intencionalmente cometidas, está até no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta quais são as faltas mais graves que é possível cometer. E os Espíritos respondem aquelas que são cometidas intencionalmente. Agora, dentro desse quadro, sempre há uma saída, sempre há misericórdia. Não existe falta que não possa ser ressarcida, mas perante a lei divina, elas são, vamos dizer assim, são corrigidas de uma forma que a gente tenha que sentir em nós a posição do outro, para nós sabermos quanto aquilo dói, quanto doeu, como é que a gente se sente quando recebe aquele tipo de atitude. Como está em Mateus, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Não faça ao outro aquilo que não gostaria que ele fizesse. E faça ao outro aquilo que gostaria que lhe fosse feito. Quer dizer, claro que ninguém gostaria de receber faltas desse porte. E nós vemos, lamentavelmente, essas faltas serem divulgadas assim, com uma naturalidade que é chocante, essa naturalidade. É verdade. Por exemplo, recentemente teve um episódio no estado do Norte, bem distante aqui do nosso Rio de Janeiro. Um rapazinho de 16 anos, ele tentou roubar uma moto. Errado, falta. Só não conseguiu levar a moto porque ele foi descoberto. O que é que fizeram com esse rapaz? Amarraram um poste, desnudaram o rapaz e mataram a pontapés, pedradas e pauladas. Quer dizer, uma coisa inteiramente requinte de crueldade, né? Requinte de crueldade. O linchamento. E junto com essa notícia, que foi divulgada durante dias, com cenas, com
com tudo aquilo, chocante, mas com tudo aquilo que a mídia acha que chama atenção e que as pessoas se interessam em ver. Por exemplo, aquilo foi divulgado e foi dito que naquele estado, naquele mês que ainda estava nos meados, pelo dia 15, dia 18, que era o 8º linchamento. Quer dizer, estamos ainda muito no olho por olho e dente por dente. Antes do olho por olho, dente por dente. Porque o olho por olho, dente por dente já foi um equilíbrio da, vamos dizer assim, a punição proporcional à falta cometida. Aí, no caso, a falta... Poderíamos dizer que esse povo, essas pessoas, aplicaram a lei mosaica? Eles estão antes de Moisés. A lei mosaica já foi um reajuste para que não cometessem atrocidades exageradas em relação à falta. Para você ver como é que nós estamos ainda muito primitivos, né? Como é que, e assim, as pessoas que bateram nesse rapaz agiram mal, mas as que estavam assistindo e nada fizeram, vai ser a minha próxima pergunta, Juarez. A omissão pode ser considerada uma infração à lei divina? Gravíssima, gravíssima. Porque, como está lá na Gênesis, nós sabemos que não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem. E a gente podendo evitar o mal, nós nos responsabilizamos não fazendo. Então, é uma grande responsabilidade. Será, inclusive, um agravante. Você podendo ajudar, auxiliar e não faz. Aliás, isso até a lei humana pune também. O indivíduo que assiste o outro, o mais fraco, ser esmurrado ou apanhado o mais forte, ou ele não fica ali simplesmente olhando, quer dizer, não faz nada, o espectador, ele vai ser responsável também. Ele vai ser chamado a responsabilidade. E dentro das atenuantes e das agravantes, nós que nos dizemos cristãos, temos responsabilidade maior. Mais do que nunca, não podemos nos omitir diante da desonestidade, diante da agressão, e tudo aquilo que pudermos fazer para evitar, temos que fazer, temos que agir. Responderemos sim às leis divinas, pelas nossas ações más, e pelas omissões. Pelas omissões. Porque muita gente pensa que não, eu não vou me meter, eu vou ficar omisso, estou fora disso. Eu não tenho nada com isso. Eu não tenho nada a ver com isso, não é problema meu, a pessoa está errando, não é? Agora, Marisa, em cima disso tem uma pergunta também que me intriga. Vamos lá. Como saber se nós estamos infringindo a lei divina? Existe um manual para a gente ver se está infringindo, se não está infringindo? Como é que a gente pode se dar conta, ter assim uma luz, estou infringindo a lei divina? Existe algum meio, algum método? Existe um manual maravilhoso que se resume numa frase. Não faça ao outro aquilo que não gostaria que fosse feito, e faça ao outro aquilo que você gostaria de receber. Palavras de Jesus. Estão nos 4 evangelistas essas palavras. Quer dizer, um manual que Jesus tinha um poder de síntese, um poder de reduzir a informação a um mínimo de palavras mais impactantes e de forma que elas pudessem ser memorizadas através de toda a eternidade. Esse manual para todos. Não só para os nossos estranhos, como para aqueles que nós conhecemos e principalmente para os familiares. Você está falando de omissões, e as omissões familiares são graves. Ficam ali, não é? Deixando a pessoa com aqueles problemas interiores, aí ela vai crescendo, vai se desenvolvendo, carregando, somatizando aquilo tudo. Lá na frente ela pode até apresentar um comportamento disfuncional, né? Ela pode ter muitos problemas internos e externos, até para poder se relacionar com a sociedade, com o mundo. Exatamente. E as omissões com causas, vamos dizer assim, físicas, deixar de levar os filhos para tomar uma vacina, deixar de enviar os filhos à escola,
né? Porque precisa da mão de obra dentro de casa, né? Deixar de levar os filhos à evangelização, seja qual for a sua vertente religiosa, porque normalmente é realizada nos fins de semana, tanto na igreja evangélica, quanto na igreja católica, quanto nos centros, nas casas espíritas, porque não quer levantar cedo no sábado, não quer levantar cedo no não quer ter trabalho, não quer ter trabalho, é dia de descanso. Então lá os filhos assistindo lá a televisão, onde estimula todo o lado perverso, né? Todo o lado da vingança, todo aquele lado que a gente não quer estimular. Visão de crueldade explícita, não é? Isso poderia ser compensado com uma informação religiosa adequada. Por quê? Porque a informação religiosa nos leva a refletir, nos leva a questionar, nos leva a nos manifestar, inclusive a avaliar, não é? Como é que a gente se comporta perante situações que pertencem ao nosso cotidiano e não são situações corretas. É muito importante isso. As pessoas que têm fé, seja na religião que for, são mais felizes e são mais fortes para enfrentar as dificuldades da vida, né, os desafios da vida, com certeza. Os pais, muitas vezes, sem saber, se omitem muito, porque é cômodo, não é, Juarez? A Marisa nos trouxe aí a receita preventiva para deixarmos de violar um dia, né, as leis divinas, que é o trabalho de evangelização. Todos nós estamos num trabalho de evangelização, estamos nos evangelizando, não é? E ela falou sobre a família, esse hábito, né, de estudar entre família, que nós denominamos o culto do Evangelho lá, ou o estudo do Evangelho lá, importantíssimo. É a prevenção. Ali nós vamos aprender no Evangelho de Jesus a respeitar as leis de Deus e infringir menos as leis e, consequentemente, né, responder mais tarde. Porque, como diz Jesus, teremos que pagar até o último centil. O que significa? É a gente se harmonizar com as leis divinas. Que podemos infringi-las hoje, mas com certeza ela vai ficar armazenada no nosso inconsciente e chegará um dia que teremos que prestar conta. Né? O Juarez ele falou uma coisa muito importante também, que é o Evangelho no lar. Nós temos como fazer o nosso culto no lar. Qualquer crença tem lá os seus livros, tem lá as suas preces, e quando nós levamos para dentro do nosso lar a nossa mensagem cristã, a nossa mensagem de fé, e nós compartilhamos com a nossa família, nós certamente estaremos trazendo muita paz, muita harmonia, e isso não custa nada. Quem vai nos julgar, Marisa? Seria alguém que a gente poderia enganar, driblar, ou seria alguém que a gente pudesse, que assim, fizesse um julgamento parcial, que só ia levar em conta a nossa versão dos fatos, que não ia ver o outro lado, que não ia ver a cena lá de cima, e sim só o que a gente contou para ela? Como é que é isso? De forma alguma. Na questão 621 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos onde estão inscritas as leis de Deus. E os espíritos respondem na nossa consciência. Como é que é feito o julgamento? Aliás, eu gostaria de sugerir, se possível, pelas locadoras, um filme em cima de um livro de André Luiz, E a Vida Continua, que tem uma avaliação, um julgamento exatamente dentro das leis divinas e dentro da visão que os espíritos nos informaram que é assim. É da Evelina e do Ernesto com o instrutor Ribas. É a avaliação do nosso comportamento, da nossa vida com a consciência ampliada.
Mas não é na nossa versão, na forma como a gente quer enganar, a gente quer dar um jeitinho brasileiro, a gente quer adocicar os fatos, não. Porque é perante o nosso mentor espiritual, o nosso guia tutelar. Quer dizer, ele vai conduzindo, e esse julgamento até que foi filmado, tá no filme A Vida Continua, é muito interessante, porque até faltas que eles achavam que tinham cometido, o instrutor mostra que vocês estão imaginando a falta inteira, vocês só cometeram metade, porque aconteceu isso de outra forma. Quer dizer, a visão é inteiramente diferente daquilo que a gente imagina. Um tribunal, com um juiz togado, não é? Advogados de defesa e de acusação, testemunhas de ambas as partes, não é? O réu, né? Nós não somos réus ante as leis divinas, nós somos filhos em fase de evolução. E também não tem aquele corpo de jurados que vai votar se é culpado ou se é inocente. Não é? Isso não existe. Quer dizer, uma avaliação, não é um julgamento como nos moldes do orbe terrestre. Que, aliás, aqui tem que ser assim, porque é a maneira como as leis humanas funcionam. Não é? Mas não existe isso. Há uma avaliação sincera, exposta à luz da consciência ampliada, e nós chegamos às próprias conclusões sobre nós mesmos. Isso acontece ao final de cada encarnação. A pergunta é muito pertinente porque tem-se uma ideia divulgada, né, de que o indivíduo, depois de cometer vários delitos, várias infrações às leis divinas, o arrependimento sendo sincero, a gente sabe que o arrependimento sincero é que a partir dali ele não cometa, ou se esforce pelo menos a não cometer os mesmos erros. Mas muitas religiões apresentam, né, de que o indivíduo somente pela fé ele consegue se libertar, se liberar de todos os seus pecados, de todos os seus equívocos. E isso é um engano, porque Jesus diz que todos nós seremos julgados segundo as nossas obras. E Tiago, na sua Epístola Universal, ele nos disse assim: tu tens a fé, e eu tenho as obras. Mostra-me tua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. E ainda, buscando lá no Apocalipse, no capítulo 20, versículo 11, 12 e 13, quando, sabemos, João arrebatado em espírito naquela sua visão apocalíptica, que é a visão do futuro, a revelação do futuro, e ele se depara que está lá, nesse capítulo, o julgamento final. Que muitos esperam esse julgamento, tal julgamento final, que na realidade nós sabemos que nós somos julgados a cada instante, a cada momento, pelos nossos atos. Mas aí João, né, arrebatado em espírito naquela sua visão, ele vê diante dele se apresentar um grande trono, um trono branco, e diante desse trono, mortos e vivos se apresentaram de pé. E ali ele viu, João viu, sendo aberto livros, e um livro em especial, o livro da vida. E ali estava escrito tudo o que nós fizemos ou deixamos de fazer. E todos foram julgados segundo as suas obras, textualmente, não segundo a nossa fé. A fé é importantíssima para realizarmos as obras. Então, dentro do conceito teológico, podemos dizer, não é, que é a questão de que a fé ela pode realmente eliminar os erros, os equívocos, não. Ela nos dá força e coragem para reparar. Então, na própria Bíblia, está lá, nesse juízo, que todos nós seremos julgados, segundo a nossa própria consciência. E esse tribunal que João viu lá, né, desdobrado, qual é esse grande tribunal, esse trono, se não a nossa própria consciência? A nossa consciência é quem vai nos julgar. Então, vocês entenderam? Isso é muito importante. A gente tem que ter fé, sim, mas fé com obras. Não adianta eu hoje estar muito arrependida de coisas que eu fiz no passado, erradas, aceitar Jesus, mas não me transformar e não reparar
tudo aquilo que foi feito, não é, Juarez? Perfeito. Não é? Não refazer. Nós temos que reparar. Então, a fé vai nos fortalecer para nós repararmos os nossos erros, o mal que nós fizemos a outrem, e para nos fazer sermos melhores, também o mal que nós fizemos a nós mesmos. Porque nós vimos aqui hoje que nós cometemos infrações à lei divina, não só contra o outro, mas contra nós mesmos. Quando nós não cuidamos do nosso corpo, quando nós temos omissões diversas, enfim, nós já falamos sobre isso, são equívocos que terão que ser reparados. E com fé, com muita confiança que Deus é bom, é justo, é misericordioso, nós vamos vencer todas esses desafios que são importantes da gente enfrentar. Aí eu quero saber de novo, vamos lá, Marisa, haverá um veredito final condenando ou absolvendo eternamente o espírito? Jamais. Nós que somos imperfeitos não faríamos isso com nossos filhos. Não podemos esperar que Deus faça isso conosco. Alguns companheiros nossos, até cristãos de outras vertentes religiosas, imaginam um lugar circunscrito, um lugar geográfico nas camadas superiores, né, do sempre homem. acima, exatamente, que seria chamado de céu. Agora, seria um céu ocioso, um céu sem atividades, um céu sem obras. E haveria também um lugar de sofrimento intenso chamado inferno, também geograficamente colocado em outro lugar, só que nas trevas inferiores. Nós sabemos que o céu e o inferno são um estado de espírito. Nós podemos estar felizes, nós temos dias que, até durante a vida, especiais, que nós dizemos, hoje estamos no céu, estamos sentindo no céu. Né? Como há dias em que parece que abriram a porta de um lugar de sofrimento e nos empurraram para dentro. Né? Mas esses dias passam, quer dizer, tudo passa, tudo se transforma. Então nós sabemos que a vida nos traz a dor da reparação dos nossos erros e também nos traz a felicidade do progresso e da evolução. E que temos momentos e dias muito felizes. E Deus só quer a nossa felicidade, como todo Pai amoroso, justo e bom. É importante que a doutrina espírita nos coloque isso com bastante clareza. O céu, nós é que construímos ele aqui. Nós não vamos para o céu, nós vamos já levar o céu dentro de nós. Ou o inferno. Ou o inferno, né? Nós é que construímos ele aqui no nosso dia a dia, através dos nossos atos, da vida nossa de relação com o outro, que é importantíssimo. Porque Jesus resumiu todas as leis e os profetas. Tudo aquilo que até então havia ensinado, num único mandamento, que para mim é o único, não é? Amar a Deus sobre todas as coisas, que tem o mesmo peso, e ao próximo como a si mesmo. Então, se nós nos esforçarmos em praticar esse mandamento, com certeza estamos construindo um céu para nós. É verdade. E vamos viver dele, aonde estivermos. Eu posso colocar uma coisinha? No início do messianato, Jesus deu esse mandamento exatamente como o Juarez falou. E no final do messianato, em João 14, quando, depois da última ceia, ele fez assim, uma recordação total de tudo que ele havia dito, ele colocou esse mandamento de uma forma ainda mais explícita. Porque ele disse, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como eu vos amei. Porque no início do messianato não havia um parâmetro de comparação. Então ele colocou egoisticamente ao próximo como a si mesmo. Dizendo, como você se ama, faça o outro que você quer receber. E depois, no final, ele colocou, ama o próximo como eu vos amei. Quer dizer, de uma maneira totalmente incondicional, né? Incondicional, sem condições. Eu não te amo se você for inteiramente perfeito, bonzinho. Bonito, eu te amo se você sendo mal, você errando. Samaritano, judeu, pode ser o que for. Judeu, sem preconceito. Porque ele sabe que é aquele que o mal é uma ausência de bem.
e que todos vamos evoluir e que todos vamos progredir. Então vamos pegando um gancho aí, que nós vamos aqui no nosso último tema de hoje. Nós sabemos, a doutrina espírita fala sobre a transição planetária, né? E isso significa que nós, aqui na Terra, estamos ainda num mundo de provas e de expiações. E estamos nos encaminhando para uma transformação. Aqui não vai mais ser mundo de provas e de expiações, e sim um mundo de regeneração. E um mundo de regeneração, ele é hierarquicamente superior ao de provas e de expiações. E a gente sabe que não vai permanecer aqui os espíritos ainda muito endurecidos, ainda muito endividados, violentos, agressivos. Esses não vão para a pena eterna, não, Marisa? Como é que é? Eterna. Não vão? Tem chance para eles? Claro que tem, porque a lei divina é de amor, é uma lei de amor, é uma lei de evolução. Todos temos novas oportunidades, temos novas chances, não só de nos arrependermos, mas como de reparar as faltas cometidas com aqueles que foram vítimas das nossas faltas, quer dizer, e também espiando, quer dizer, sentindo na nossa emoção, sentindo profundamente como se sente aquele que foi agredido, ou que foi traído, ou que foi, em suma, que foi humilhado, em suma, que foi vítima das nossas dificuldades anteriores. Quer dizer, sempre há oportunidade de refazimento. A lei de Deus é de amor, de progresso, de direitos e de deveres. O que nos faz lembrar, tem aquela frase de Rui Barbosa que diz: onde se lê escola de direito, deveríamos ler escola de direitos e deveres, porque a cada direito corresponde uma responsabilidade. Estamos aqui realmente sujeitos a direitos e deveres. Né? Então, você quer falar mais alguma coisa? Depois do texto que nós citamos aqui do Apocalipse, logo em seguida, no capítulo, ele diz que aqui será instalada a Nova Jerusalém. Mas, relembrando também Jesus, numa passagem que ele disse assim: credes em Deus? Credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Com certeza, aqueles que não se ajustarem, aqueles que continuarem ainda a praticar o matar, como está lá no 5º mandamento, não terá condições, padrão vibratório, de permanecer na Nova Jerusalém, que é o mundo regenerado. Então você vê que é muito antigo. Como a Bíblia é tão antiga, já previa esses momentos que estamos atravessando. E vai sim, com certeza, ser instalado no nosso planeta um momento, né? Um momento não, vai ser instalado realmente um período de harmonia, de solidariedade, de fraternidade. Fraternidade entre os povos, né? Que é o período da regeneração. E ninguém estará perdido. Ninguém. Na casa do Pai há muitas moradas. Conforme Jesus falou, na casa do Pai há muitas moradas, e quem não tiver condição energética e vibratória de permanecer aqui, irá para uma outra morada, enfrentar novos desafios, com certeza um lugar inferior a este, mas vai ter a sua oportunidade de resgatar as suas faltas e de se elevar espiritualmente. Ninguém está eternamente condenado ao inferno ou ao céu. Nós todos somos fadados à luz, ao progresso espiritual, ao sucesso, à felicidade. Vai levar mais tempo ou menos tempo, consoante o nosso esforço pessoal. E eu então agradeço muito ao Juarez, à Marisa. Tivemos aqui um bate-papo muito gostoso. Eu espero que você tenha participado mentalmente aqui do nosso debate. Se você quiser fazer alguma pergunta, alguma dúvida que tenha, pode mandar um e-mail para o nosso site, que está aí na sua telinha, e que nós teremos prazer em responder e esclarecer melhor.
Então, agradeço muito a atenção de todos e até o próximo programa. Com o Evangelho a nos guiar, aprenderemos a amar. Com a paz em nossos corações e a vontade que nos faz seguir, poderemos encontrar o que um dia o nosso Pai então nos ensinou, que do amor renasceremos, que do amor renasceremos.